E é o seguinte, uma coisa que me intriga muito na atualidade, porque, por exemplo, os pais veem a criança fazendo alguma birra, se joga no chão, e aí, por que não tem maturidade? Acabou pegando e entrega o celular na mão da criança. Aí a criança cresce, um adulto imaturo, sem conseguir resolver nenhum problema, sem conseguir tratar corretamente as suas emoções, nem as emoções dos outros. Se fosse na minha época, era chinela que eu levava. Eu derrei tanta chinelada, meu Deus do céu. Cabo de vassoura, cinto. Não, cabo de vassoura eu nunca levei, não. Daí pra cima. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu sou o Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. Hoje iremos tratar de um tema de relevância nacional, um tema que todo mundo quer saber, que muita gente tem dúvida. Nós vamos falar sobre o que, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre a educação dos filhos na atualidade. Vamos entender como as pessoas acabaram mudando esse método de criação, como era a criação antigamente, como os pais educam os filhos na modernidade, quais os impactos desse novo método de ensino, de educação, quais os pontos positivos, pontos negativos e quais as possíveis consequências a longo prazo. Guilherme, eu gostaria só de fazer um levantamento aqui, descrevendo, pelo menos ao meu ponto de vista, né, ao meu ver, como é a educação nos dias de hoje. Eu sinto o seguinte, Guilherme, nós vivemos em um período em que acontece da seguinte maneira. Os pais, hoje em dia as pessoas que já são adultas, pais e mães, eles vêm de um período em que a educação ela era muito rudimentar e ela era muito diferente da que nós temos hoje. Antigamente a educação ela era muito voltada para o castigo físico. Era muito comum a criança ela faz alguma coisa inadequada, os pais vão lá. O que a gente chama hoje de agressão naquele tempo era conhecido como educação. Sei lá, batiam com chinela, com alguns até com um cinto, cabo de vassoura, né? Então esse era o método de educação. E aí hoje em dia, o que eu percebo muito, inclusive eu até fiz um trabalho na faculdade sobre isso, de psicologia jurídica, que muitos pais que viveram essas experiências traumáticas e tal, que hoje são pais e mães, eles têm filhos e decidem não aplicar os métodos de educação que receberam, que consideram traumáticos, nos seus filhos. Aí acabam tendo uma crise moral, porque ao mesmo tempo que eles querem dar uma boa educação para seus filhos, eles não querem dar uma educação agressiva, traumática, e acaba pendendo muito para o outro lado, um lado de liberalidade excessiva. Você tenta criar uma pessoa com a educação adequada, você acaba liberando demais tudo, acaba sendo muito liberal, e torna aquela pessoa menos autônoma, torna aquela pessoa menos tolerante em relação às frustrações do mundo. Então, assim, Guilherme, o que, você acha a respeito dessas causas? Além dessa que eu já citei, de os pais eles decidirem dar uma criação totalmente adjacente, contrária àquela que eles tiveram no passado, uma educação mais violenta, mais dolorosa. Eles decidem criar seus filhos de uma maneira diferente. Você consegue identificar outro fator que causa? Ou então, como você entende a educação moderna, do seu ponto de vista? A gente tem que entender que a autoridade ela tem duas naturezas. Ela tem uma natureza sugestiva, uma natureza intelectual e uma natureza coativa. A natureza sugestiva da autoridade, ela parte do princípio de que uma pessoa sabe mais do que a outra. Uhum. E por uma pessoa saber mais do que a outra, às vezes não é um conhecimento totalmente formal, mas pode ser um conhecimento empírico, pode ser uma experiência de vida muito grande que essa pessoa tem. A outra pessoa acaba adquirindo um nível de respeito, porque ela entende que essa outra pessoa é superior a ela, pelo menos nesse sentido. Então ela está muito mais propensa a aceitar uma sugestão dessa pessoa que ela enxerga como sendo uma pessoa superior. A autoridade coativa é a autoridade que ela vem da capacidade que a pessoa tem de te recompensar ou de te punir. Uhum. No caso, essa autoridade coativa, a gente vê que ela é um lado mais bruto da autoridade. Via de regra, pessoas utilizam, a gente enxerga isso, realmente isso é uma coisa que a gente tem que acabar falando aqui, a gente enxerga muito isso dentro do adestramento de animais. Uhum. O ser humano também tem esse lado, tanto que a gente vê que funciona com o ser humano, muitas vezes não funciona sempre, não funciona em todos os casos, mas funciona muito. Você ter a capacidade de recompensar a pessoa por certas atitudes ou você punir a pessoa por outras atitudes de várias formas possíveis. A gente vê, por exemplo, isso, claro que isso seria um tema para um outro vídeo, como que o Estado utiliza esse tipo de autoridade. Uhum. Mas quando a gente pensa em como que os pais eles educam os filhos,
Em outros tempos, em que a gente tinha uma sociedade que não tinha tanto acesso à informação como se tem hoje em dia, a autoridade coativa dos pais, ela era muitas vezes abusiva. Uhum. E hoje em dia tem muita gente que quer abdicar totalmente da autoridade coativa. O que, que eu acredito? Como diria Aristóteles, a virtude se encontra no meio, entre um vício por falta e um vício por excesso. Assim, a pessoa tem que saber ponderar como que ela vai utilizar a autoridade coativa e em que momentos que ela vai utilizar essa autoridade coativa. Mas sempre é importante, é uma coisa que é essencial, vai fazer muito bem para a vida de você que é pai, vai fazer muito bem para a vida do teu filho, vai fazer muito bem para a tua vida, você aumentar a tua autoridade sugestiva, que é o que você ganha como? Sendo realmente uma referência para essa pessoa, em questão de comportamento, em questão de grau de inteligência, de experiência, de maturidade. Exatamente, você demonstrar pelo exemplo, né? Exato. Inclusive, assim, eu consigo perceber o seguinte: quando você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto representante legal, você cria um indivíduo e você exige que ele faça algo, mas que você não é a menor referência daquilo, chega a ser contraditório, e aquela pessoa, quando ela forma uma maturidade intelectual mínima para entender essa contradição, você perde credibilidade. Você perde o respeito dela. Exatamente. Porque assim, como assim? A pessoa quer que eu faça algo, quer que eu seja inteligente, quer que eu leia muito, se a pessoa não faz isso. Você acabou de lascar com a tua autoridade sugestiva. Exatamente. Então, perdeu ela totalmente. Exatamente. Para que você tenha, como o Guilherme fala, autoridade sugestiva, você tem que primeiro ensinar aquilo que você é. Dê o exemplo, seja o exemplo, não somente faça aquilo, como aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Uhum. Você tem que realmente incorporar aquilo que você quer que a pessoa seja, para que ela consiga se espelhar em você e não enxergue essa contradição do que você fala e do que você é, porque senão você vai perder realmente essa credibilidade. Assim, se a pessoa diz que é para me fazer algo que nem ela é minimamente, por que eu vou obedecer a ela? Se ela não tem nenhuma autoridade, não tem nenhuma credibilidade nem no que ela diz que é, né? Então, Guilherme, a respeito disso, dessa falta de autoridade sugestiva, desse respeito mais moral, digamos assim. Quais os impactos que você acha que isso traz para a atualidade, para o convívio familiar, do seu ponto de vista? Olha, primeiramente, como os pais hoje em dia, eles não têm tanta autoridade sugestiva e eles estão abdicando da autoridade coativa, a gente vê que muitas crianças são crianças altamente indisciplinadas. Uhum. E, cara, como é que a gente... Olha, se a gente já fala, por exemplo, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala de como que a sociedade está emburrecida ao longo dos tempos, inclusive tem um dado aí interessante que a gente vê que o nível médio de QI das pessoas vem caindo ao longo dos últimos anos. Se não me engano, no Brasil era 90, 91, 93 por aí, que era menor que o chimpanzé, inclusive, a média. Se não me engano, era uma coisa semelhante. Eu acabei de ficar tão triste agora, cara. Inclusive, eu acho que era 91 a 93 a média, se eu não me engano. Aí tinham feito outro estudo dizendo que o chimpanzé mais inteligente, ele tinha um QI médio maior que o do ser humano médio brasileiro, né? Eu digo válida. E se tu parar pra pensar, cara, por exemplo, nossa, o povo brasileiro, a gente teve tanta coisa incrível que saiu daqui do Brasil. Então, Começou por Dom Pedro II. Pois é, e aí a gente pensa assim, nossa, o brasileiro, ele não é o brasileiro, ele não é naturalmente burro, mas a nossa sociedade, ela está sendo estupidificada, digamos assim. Então, o que a gente entende, cara, a respeito disso? Se você, por exemplo, você acaba delegando a função de cuidar do teu filho, de educar o teu filho por celular, que hoje a gente sabe, que muitas vezes está causando vários problemas cognitivos nas pessoas, enquanto mais cedo você entrega esse tipo de dispositivo para uma pessoa, mais profundo se torna esse tipo de problema. Tem muita gente que ela nem é inato dela, né? Nem vem do berço uma condição de TDAH, mas ela acaba desenvolvendo sintomas que são muito parecidos. Sim. Por causa do contato excessivo com telas, com esse tipo precoce, de dispositivo. Inclusive, então, tem até alguns estudos que dizem que, por exemplo, as crianças, quando elas têm um contato muito precoce com aparelhos eletrônicos, principalmente com os modelos que nós temos hoje, que não são, por exemplo, você pega um celular e vê algum desenho como antigamente, movimentos mais lentos, que tem uma baixa estimulação sensorial. São desenhos
essencialmente feitos para causar uma sobrecarga, um estrago sensorial. Brilho muito alto, movimentação, o FPS altíssimo, a iluminação, as cores muito vibrantes, os sons altos, tem uma agitação, é um dinamismo muito grande. Aquilo dali em uma criança de 2, 3 anos estraga, queima o cérebro dela. Dá uma sobrecarga sensorial. Então, realmente, tem essa questão. E, inclusive, tem alguns estudos que dizem que, por exemplo, o uso precoce, prematuro, de tecnologias desse tipo, tecnologias mais prejudiciais ao cérebro, mais danosas, para indivíduos que estão com o cérebro, com o aspecto cognitivo se desenvolvendo, causa efeitos muito semelhantes ao do autismo. Aí a criança não nasce com autismo, que geralmente é fator genético, vai para o neurologista com sintomas parecidos com o do autismo, o neurologista diz que é autismo, a criança cresce acreditando que tem autismo, mas na verdade foi os pais que colocaram lá a questão celular. Cara, e aí a gente vê, nossa, quantas pessoas hoje estão sendo diagnosticadas com TDAH, com autismo, né? Pois é, né? Então eu penso assim, olha, eu vou dizer uma coisa assim, talvez um pai aqui possa até ficar um pouco chateado, cara. Se tu abdica da tua autoridade para com teu filho, tu odeia ele. Realmente. Tu odeia ele, tu tá prejudicando o teu filho. E mais no fundo aí tu vai acabar prejudicando a ti mesmo. Exatamente. Então assim, bote a mão na sua consciência, cidadão. Até porque se você não educa, a vida vai educar. E lembrando que a educação não é você agredir, mas realmente, como o Guilherme falou, você saber impor respeito por meio da incorporação daquilo que você repassa como sendo certo, né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Caso você tenha gostado, não esqueça de curtir, de comentar. Caso você tenha alguma sugestão para os próximos vídeos, ou então uma crítica construtiva. Se você gostou também, não esqueça de compartilhar com seus amigos, caso eles tenham interesse no nosso tipo de vídeo, no nosso conteúdo. E também se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Até a próxima, tchau! Tchau!